Você sabe quais são os tempos verbais utilizados em trabalhos acadêmicos? Então fica aqui na aula 35 que a gente vai desvendar esse mistério para você a respeito dos tempos verbais que são recomendados segundo o estilo APA. Tá? Então vamos lá, dá uma olhada nessa imagem que a gente tem aqui para mostrar para você. Quando a gente está falando do Literature Review, ou seja, da revisão de bibliografia, revisão de literatura, os recomendados são o pretérito, ou presente perfeito, present perfect em inglês. Ou você pode usar o passado. Fulano de tal endereçou, fulano de tal addressed, fulano de tal investigou. Então a gente está usando a linguagem, inclusive, direta, não indireta. Tá? Agora, no present perfect, geralmente a gente utiliza um tempo verbal que a gente não tem uma data definida. Fulanos estudaram. Researchers have studied. Então, a gente está falando do present perfect, por exemplo. Já no capítulo de metodologia, que a gente usa uma descrição do procedimento utilizado, a gente vai usar ou passado, pretérito, né? Ou present perfect, ou presente perfeito, né, em inglês. Então, por exemplo, a gente está dizendo que fulano, no passado, participou de uma pesquisa. Então, participants took a survey. Participantes participaram ou participantes interagiram com um levantamento. Tá? Others have used similar approaches. Então, fulanos, algumas pessoas têm utilizado abordagens similares. Então, isso aí abordagens semelhantes, similares. Então, são formas de linguagem adequadas para cada um dos itens de pesquisa a serem utilizados. Então, por exemplo, se você está falando de resultados, e isso serve para findings também, porque resultados, lembrando, pesquisa quant, findings, pesquisa quali. Você vai usar o passado sempre, por quê? Porque você está falando de elementos que você já pesquisou. Então, mesmo que você coloque na pesquisa, os resultados vão mostrar. Não, os resultados não vão mostrar nada, porque eles já foram retirados de algum lugar. Então, assim, os resultados apontam, os resultados mostraram, os scores decreased, então diminuíram, as hipóteses foram ou não suportadas. Então, você está descrevendo coisas que já aconteceram. Então, por isso que se usa o passado para findings, se usa o passado para results. Agora, quando você está usando a discussão, implicações de resultados, implicações de resultados anteriores, você já usa o presente. Assim como a apresentação de conclusões, limitações de pesquisa, future directions, né, que são indicações de pesquisa futura, você sempre vai usar o presente. Tá? Os resultados indicam que the findings mean that. Então, você pode usar aqui que os resultados indicam. Nós concluímos, certo? Limitação de estudos são, né? As pesquisas futuras deveriam explorar. Então, é assim que você utiliza. Agora, observa também que nós temos a pessoa. Em que pessoa a gente utiliza isso? Então, veja, a terceira pessoa do singular é a maior parte das vezes se utiliza. Mas, às vezes, se você está escrevendo um artigo e são vários autores, existem lugares que você pode escrever em primeira pessoa, seja do singular, seja do plural. Também é permitido no resumo ou abstract que você use primeira pessoa do singular, caso você esteja escrevendo um artigo sozinho, ou primeira pessoa do plural, caso você esteja escrevendo um artigo com mais um outro coautor. Certo? Então, são esses os tempos verbais utilizados no manual da APA. Isso aqui eu tirei na 7ª edição, esse livro aqui que eu estou mostrando para vocês nas referências, na página 119, a figura, o item aqui é o 4.13, certo? Então, é interessante que você aprenda, né, quais são os tempos verbais utilizados segundo o manual de publicação da APA, beleza? Então, muito obrigado e até a próxima aula.